Bom, olá, você que está me assistindo da disciplina de Teoria de Galois. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Eu intitulei a aula de hoje como Resolução de Equações por meio de radicais. Porque, basicamente, o objetivo dessa aula é tentar motivar o estudo desenvolvido pelo Galois. A motivação dele foi tentar resolver equações de grau 5. O resumo da obra é mais ou menos assim. Você tem como resolver equações, você tem uma fórmula de como encontrar raízes de uma equação de grau 1, você tem uma fórmula para encontrar raízes de equações de grau 2, né, você encontra pelo que a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Depois, para equações de grau 3 e grau 4, também há fórmulas. Essas não são apresentadas para nós de um modo geral. Eu vou apresentar para vocês hoje a fórmula de como que você pode encontrar uma raiz por meio de uma fórmula para equações de grau 3. Tá? Como as contas elas são extremamente exaustivas para equações de grau 3 e grau 4, elas são muito exaustivas mesmo. Você faz uma coisa meio não muito ortodoxas, né? Então, a gente não vai fazer todo o desenvolvimento da fórmula, a gente vai dar mais ou menos uma ideia, mais ou menos um parâmetro de como que se faz isso, tá? Tem livros que se dedicam a isso, tá? Você pode pegar o livro do Ian, por exemplo, do Ian Stewart, que é o livro base da disciplina. Lá ele faz todo o desenvolvimento da fórmula, tá? Quem quiser, por exemplo, saber um pouco de história da fórmula da equação de grau 3, pode procurar um livro chamado O Romance das Equações Algébricas. Ele é um livro muito divertido, muito gostoso de ler para quem é do curso de matemática, porque ele é ele vai meio que contando a história das coisas, mas de uma maneira bem mais agradável do que aquele tic-tac que nós estamos acostumados nos livros de matemática, né? Às vezes no livro de matemática, tenta dar alguma abordagem histórica, mas não é muito bem sucedido, muitas vezes, nesse quesito, né? E esse livro, realmente parece que você está lendo um romance, só que no meio desse romance tem contas, tem, enfim, tem matemática nesse romance, é isso que eu quero dizer. Então, ele é muito agradável de ler. Se você é matemático, você é capaz de você ler esse livro em um único dia. Ele é muito bom mesmo. Chama O Romance das Equações Algébricas. Se você tiver a oportunidade de ler ele, realmente é um livro que vale a pena você ler e reler pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Enfim, aí você pode procurar esse livro. Lá ele também faz algum desenvolvimento de contas e ele conta bem melhor a história, uma história bem mais completa sobre a equação, sobre a fórmula de uma raiz de uma equação de grau 3 do que eu vou contar aqui. O cara conta de uma maneira muito mais sofisticada, muito melhor e com muito mais detalhes. Mas esse não é o objetivo central aqui, né? Não é deduzir as fórmulas para vocês, né? Vocês estão já num curso avançado, né? Então, nós queremos estudar umas coisas um pouco mais aprofundadas do que você ficar deduzindo fórmulas, né? Não que isso não seja importante, isso é importante, mas isso pode ser feito em outro momento e não nesse nosso curso aqui. Bom, então, o objetivo é apresentar para vocês a resolução de equações, resolução por radicais, o que motiva, então, a teoria de Galois, e apresentar para vocês, então, a resolução de equações quadráticas, cúbicas, quárticas e quínticas. Então, vamos lá. Primeiro, o que vem a ser uma equação polinomial, que é o centro dessa discussão toda sobre resolver equações, tá? Então, uma equação polinomial é uma equação desse tipo, f de x igual a zero,
onde f de x é um polinômio qualquer que você pega sobre um anel. Então, quando você pega um polinômio igual a ele a zero, então você tem o que a gente chama de equação polinomial. Equação vem daqui, né? Vem de igualdade, né? A gente fala também que a equação ela tem solução no anel A, e você consegue encontrar um elemento lá dentro, um elemento alfa lá dentro, tal que a f de alfa é igual a zero. O grau de f é também chamado o grau da equação. Uma coisa que você pode observar é o seguinte, pelas coisas que nós já vimos nas aulas anteriores, nós temos que a f de x, a equação f de x igual a zero, ela tem solução em A, sem somente ser o f de x tem uma raiz em A. Então, você já pode começar a imaginar aqui o seguinte, que tem equações que têm solução em um certo anel e tem equações que não têm solução num certo anel. Essas raízes, muitas vezes, as raízes do polinômio, elas são chamadas também de raízes da equação. Ou raiz da equação, solução da equação, essas coisas elas estão todas muito misturadas, né? Elas são equivalentes, né? Você encontrar a raiz de um polinômio ou encontrar uma solução para a equação f de x igual a zero, isso é a mesma coisa, são coisas equivalentes. Então, você com o tempo, você acaba misturando tudo, né? Você acha que raiz da equação, raiz de polinômio, você começa a falar, você esquece o que é polinômio, o que é equação, você trata tudo mais ou menos da mesma forma. E aí a linguagem ela acaba se misturando. Tá? Nós, no nosso curso, nós só vamos trabalhar com equações polinomiais sobre os inteiros, sobre os racionais, reais e complexos. Aqui eu poderia ter dito simplesmente que nós vamos trabalhar só com equações polinomiais sobre os complexos. Mas se eu dissesse assim, você poderia imaginar que todos os coeficientes seriam números complexos com parte imaginária não nula. Tá? E eu quero enfatizar aqui o seguinte, quando eu vou falar de uma equação complexa, com coeficientes complexos, quando eu penso nisso, eu sempre penso que pelo menos uma das equações, um dos coeficientes do polinômio da equação, ele é um número complexo, vamos dizer assim, de verdade, no sentido que ele tem a parte imaginária não nula. Tá? Então a gente sempre pensa nisso. Então por isso que eu resolvi aqui dizer, olha, são sobre os inteiros, sobre os racionais, reais e complexos. Nós temos também, pelo teorema fundamental da álgebra, que foi visto no vídeo anterior, que toda equação do tipo f de x igual a zero tem solução nos complexos. Tá? E aí não importa onde é que você pega o seu polinômio, se o polinômio tem coeficientes inteiros, racionais, reais ou complexos, toda equação desse tipo tem uma solução nos complexos. Né? Nós também vimos que toda equação de grau ímpar ela tem uma solução em R, né, quando o seu polinômio f de x ele também tem coeficientes em R. Né? Isso é uma das consequências do teorema fundamental da álgebra que nós vimos na aula passada. Acho que deve ter sido o último resultado que a gente viu. Agora, o que significa ter uma solução por radicais? O que é uma solução por radicais? Solução por radicais de um polinômio é quando você consegue determinar as raízes desse polinômio usando apenas operações que a gente chama de operações elementares. Quais são essas operações elementares? A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Tá? E são basicamente as propriedades não, as operações que você vê na escola. Tá? Depois você começa a ver outros tipos de operações. Né? Então você tem, por exemplo, você pode pensar em derivada, em integral, você pode ver que essas pode encarar elas como operações, né? Então, esse tipo de coisa você não quer usar aqui. Nós só queremos usar a adição, a subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Isso tem uma motivação histórica, né? Porque quando começou-se a estudar as raízes de uma equação ou as soluções de uma equação, os antigos gregos e os matemáticos de antigamente,
eles basicamente eles pensavam só nessas operações, eles não pensavam em outras coisas a não ser isso, né? Porque isso tinha todo um cunho geométrico envolvido, né? Então, por isso que solução por radicais significa isso, né? Uma coisa que você pode imaginar é o seguinte, como há uma restrição muito forte em relação às operações, né? Você não pode fazer tantas operações assim. Eu basicamente falo o seguinte, que aqui nós temos 6 operações que são permitidas, mas no fundo subtração é uma adição. Divisão também é uma multiplicação. Multiplicação você pode encarar ele, entre aspas, como uma adição também, se você forçar um pouco a barra. Potenciação é uma multiplicação, no fundo, né? E radiciação é o inverso da potenciação. Então, basicamente, aqui você pode pensar em adição, multiplicação e radiciação. Então, isso é tudo muito restrito, né? Você só tem algumas operações envolvidas. Então, você pode pensar o seguinte, porra, nem toda equação polinomial tem necessariamente solução por radicais. Eventualmente, uma equação pode não ser solúvel por radicais. Ser solúvel no sentido não ter solução. Ser solúvel, sempre que eu falar em ser solúvel, significa ter solução. Solúvel por radicais significa ter uma solução por radicais. Solução por radicais significa isso. Você consegue escrever as raízes só usando essas operações elementares que eu já citei antes. Tá? Então você espera que não se tenha, que nem toda a equação polinomial tenha, então, solução por radicais. No entanto, por muito tempo, os matemáticos eles pensaram que toda a equação era solúvel por radicais. Tá? Eles tentou se mostrar por muito tempo de que isso era verdade, né? As equações de grau 1 e 2 elas são solúveis por radicais, e isso já se conhece há muito tempo. Né? Por exemplo, as equações de grau 1 a gente não precisa nem citar, né? Mas as soluções de equações de grau 2, no Brasil a gente conhece como a fórmula de Bhaskara. Né? Mas essas soluções que são dadas pela fórmula de Bhaskara, elas já eram conhecidas pelos babilônios, né? E até onde eu sei, acho que é só, pelo que eu já li, né, é só no Brasil que se conhece o que se chama essa fórmula, né, das equações de grau 2 de fórmula de Bhaskara. E vamos dizer assim, se você queria ser bem mais criterioso, você deveria chamar de fórmula dos babilônios, né? Porque eles já conheciam essa maneira de você encontrar soluções de uma equação de grau 2 muito antes do tal do Bhaskara. As equações de grau 3, elas foram resolvidas por 2 italianos, o Cardano e o Tartaglia, por volta de 1545. Tá? Nesse ponto que eu falo para você, se você conseguir ler o livro O Romance das Equações Algébricas. Ali ele aborda bem esse tema, a resolução das equações de grau 3, porque há uma briga histórica entre o Cardano e o Tartaglia. O Tartaglia, ele tinha resolvido, ele afirmava que ele tinha resolvido, tinha encontrado a fórmula, né, o equivalente a uma fórmula de Bhaskara para polinômio de grau 3, para equações de grau 3. Né? Então ele disse que tinha e contou isso para o Cardano. Né? E o Cardano estava em vias de fato de publicar um livro sobre aritmética, né, sobre álgebra, acho que chama Ars Magna, uma coisa assim, tá? E aí o Cardano convenceu o Tartaglia a compartilhar com ele a solução. Aí isso é o que conta a história ali, né? O Cardano teria publicado as soluções do Tartaglia e não teria dado os créditos para ele. E isso enfureceu o Tartaglia, ele ficou muito bravo, e aí aconteceu toda uma briga entre os dois e tal, né? Isso é o resumo de tudo isso que você pode encontrar naquele livro, O Romance das Equações Algébricas, de uma maneira muito mais detalhada. As equações de grau 4, elas foram resolvidas um pouco tempo depois, sei lá, uns 10 anos depois, talvez, ou nem isso, tá? Por um outro matemático italiano chamado Ludovico Ferrari. A solução das equações de grau 5
ela foi basicamente abordada pelos próximos 200 anos na história da matemática, né? Tentou-se encontrar uma fórmula também, equivalente à fórmula de Bhaskara, né? Para as equações de grau 5, e até que o Lagrange, por volta de 1770, 1771, ele desenvolveu alguns métodos, eu não sei exatamente quais foram esses métodos, mas os métodos desenvolvidos pelo Lagrange, eles levaram aos matemáticos da época a pensar que a equação de grau 5 poderia não ser solúvel por radicais. E aí, em 1829, um francês chamado Évariste Galois, o, o rapaz tinha 17 anos, né? Ele resolveu a solubilidade da equação de grau 5. O que Galois basicamente fez? O que ele desenvolveu, ela não só dá uma resposta para a questão, como ele também explica com uma certa razoabilidade de detalhes por que você consegue resolver algumas equações de graus, por que você pode resolver as equações de grau menor do que 5. O trabalho do Galois, infelizmente, ele só teve o devido reconhecimento mais de uma década depois que ele morreu. Tá? O trabalho dele, observe, ele resolveu o problema da solubilidade em 1829 e ele morreu em 1832, ou seja, 3 anos depois. O cara tinha 20 anos. Conta a lenda, né, a história da matemática, que ele morreu num duelo por causa de uma mulher. Né? Parece que ele andou tendo um affair com uma moça que, sei lá, se era casado ou se era filho de um aristocrata, alguma coisa assim. E, enfim, ele acabou sendo desafiado para um duelo, ele topou e morreu no duelo. Isso é o que conta a história. A gente já não sabe direito o que nessa história é verdadeiro, o que não é, o que é perfumaria, o que é folclore, né? Mas a história que se conhece e a história que ficou foi essa. O que aconteceu? Esse trabalho do Galois ele se perdeu por quase 20 anos, né? E o Liouville, em 1842, ele teve acesso a esse trabalho. Por algum motivo, eu não sei qual é esse motivo, mas o Liouville teve acesso a esse trabalho. Aí o Liouville leu o trabalho e reconheceu que naqueles cálculos que estavam aparecendo lá tinha algum tipo de genialidade. O que ele fez? Ele passou meses tentando interpretar o significado que o Galois tinha escrito. Um grande problema de um matemático não só de um matemático, mas de qualquer escritor, é você conseguir passar a sua mensagem para o seu público, né? Porque quando o triste de você escrever é diferente de você falar. Escrever é diferente de você falar. Quando você está conversando com uma pessoa, ela pode te interromper e falar assim, eu não entendi o que você quis dizer aqui. Ou ela pode perguntar assim, você quis dizer tal coisa? E aí você pode confirmar ou pode negar aquilo que a pessoa está perguntando, né? Quando você escreve alguma coisa, é diferente. Não há interação. A interação do autor, do falante com o ouvinte, é só o papel. Que é inanimado, que não há. Quer dizer, é só o papel. E aí, por isso que é muito importante que você saiba escrever com clareza. Porque a mensagem nunca é do autor. A mensagem sempre é do leitor. O leitor é que lê e recebe a mensagem. O autor, dificilmente a mensagem é dele. Quem lê é que interpreta. Entendeu? Então, por isso que escrever com clareza, especialmente escrever matemática com clareza, é algo importante. O Galois, aparentemente, não tinha esse talento. E ele simplesmente foi incompreendido no começo, lá quando ele tentou publicar os trabalhos dele, ele simplesmente foi incompreendido. Como ele foi incompreendido, os caras falaram assim, isso daí não tá certo isso daqui, etc. E ignoraram o trabalho dele, devolveram o trabalho dele, não aceitaram o trabalho para publicação. O Liouville fez um pouco o oposto. Ele falou assim, olha, vamos tentar entender o que ele fez. Né? Então ele tentou, ele entendeu, e depois daquilo ele editou os artigos do Galois
E ele publicou, ele publicou esses resultados do Galois. Eu acredito que ele tenha dado os créditos do Galois, espero que ele tenha feito isso, e ele publicou nessa revista aqui, ó, na revista, no Jornal de Matemática Pura e Aplicada, que é uma revista francesa, que era uma revista francesa da época. O que o Galois tinha feito, na verdade, era dar uma formulação completa e explícita de como que você podia obter as soluções para uma equação de grau 5. Resumindo, mais ou menos o que ele fez foi o seguinte: a primeira coisa é meio óbvia, né? Ele classificou as equações em dois tipos. Primeiro, as que tinham soluções e as que não tinham. Tá? E aí ele se debruçou, é claro, por aquelas que tinham solução. E ele deduziu uma fórmula para encontrar, então, as soluções daquelas equações. Ele também examinou as equações de grau mais alto do que 5 e ele identificou exatamente aquelas que podiam ou não ser solúveis por radicais. Tá? E essa foi, então, na verdade, uma das obras-primas da matemática do século XIX, dos anos 1800. Então, vamos falar um pouco sobre a solução de equações, né? Para uma equação quadrática, a gente nem precisaria fazer isso aqui para vocês, né? Porque vocês já estão num curso avançado, então provavelmente vocês teriam a capacidade de fazer isso sozinhos, né? Mas mesmo assim eu resolvi trazer por uma questão de completude, né? Então uma equação do grau 5, de grau 2 é mais ou menos assim, é uma coisa do tipo at² mais bt mais c igual a zero. Por ser quadrática, o a é diferente de zero, então você pode dividir tudo por a, né? Vamos imaginar que você esteja num corpo aqui, né? Então o a vai ter inverso, multiplica pelo inverso dos dois lados e você transforma essa equação de grau 2 aqui numa equação cujo polinômio é mônico. Tá? Isso você sempre pode fazer. A maneira padrão de você resolver é completar quadrados. E esse completar quadrados, isso já era feito pelos babilônios em volta de 3.600 anos atrás. Tá? E completar quadrados significa isso daqui, significa escrever essa parte aqui, ó, como um quadrado. Tá? O completamento de quadrado que se conhece naturalmente. Tá? Você extrai a raiz quadrada de ambos os lados, etc. E você tem, então, as soluções. Observe que aqui as soluções, é claro que as soluções elas sempre ficam em função dos coeficientes. Se você muda os coeficientes, o que você espera é que mude também a solução. Né? Então, o que você espera é que, além das operações elementares, aquelas operações que eu falei para vocês, as raízes dependem dos coeficientes. Isso é uma coisa relativamente natural de você pensar. Né? Então, você pode observar aqui, ó, e só aparecem exatamente aquelas operações que eu falei para você, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Aqui aparecem todas, né? Se você olhar bem, aqui aparecem todas essas operações. Uma equação cúbica, você pode já assumir que o polinômio da equação cúbica ele é mônico, né? Porque se ele não for, você o transforma em mônico. Pegue aqui equações sobre um corpo, né? Sobre os reais, por exemplo, sobre os racionais, se você quiser, para facilitar. Procure soluções, pelo menos, no corpo, né? Nós vamos imaginar primeiro que esse termo de grau 2 aqui, ele é diferente de zero. Vamos imaginar primeiramente isso. O que a gente faz aqui é para resolver essa equação é você fazer uma mudança de variável de tal modo que esse termo aqui ele desapareça. E qual é a mudança de variável que se faz? Você chama y igual a t mais a sobre 3. Ou então você chama, dizer que o y é t mais a sobre 3, é a mesma coisa que você dizer que o t é y menos a sobre 3. Então você substitui aqui na sua equação, isso foi feita a substituição, foram feitos cálculos, aqui foi feito cálculo, foi desenvolvido, né? Desenvolve esse cubo, desenvolve esse quadrado,
soma, subtrai, etc., junto o que tem grau, o que tem me fugiu a palavra, os termos semelhantes, né? Junto os termos semelhantes aqui, e você consegue transformar, então, essa equação aqui numa equação desse tipo aqui. Nessa nova equação que você obteve aqui, observe que o coeficiente de grau 2 ele desapareceu. Né? Ou seja, o termo de grau 2 ele desapareceu. Aqui não tem, nessa equação aqui não tem termo de grau 2. Então você reescreve, você chama esse, para não ficar carregando esse trambolhão, esses dois trambolhões aqui, chama um de P e o outro você chama ele de Q. Então essa equação aqui, essa equação você transforma numa equação desse tipo aqui, ou seja, numa equação onde o termo de grau 2 ele desaparece. Então, para encontrar uma fórmula, você só precisa encontrar uma fórmula para equações desse tipo aqui, ou seja, equações do tipo y ao cubo mais p y mais q igual a zero. Aí que eu falei para vocês que dá um monte de conta e dá umas contaradas muito gigantes. Eu resolvi não trazer aqui para vocês porque fica muito ruim o slide. Né? Seria muito melhor se você pudesse escrever numa lousa para vocês assistirem ao vivo e tal. Aí talvez seria bem mais interessante você desenvolver todos esses cálculos. Mas aqui ia dar uns 3, 4 slides, ia ter que ficar indo e voltando, ia ser muito ruim. Eu achei melhor poupar vocês desse sofrimento e ir direto para a fórmula. Então, para uma equação desse tipo aqui, uma equação cúbica desse tipo, você consegue escrever, então, uma solução, né? Uma solução dessa fórmula. Usando essa fórmula aqui, isso aqui te dá uma solução. O que você faz? Tendo uma solução, você baixa o grau, né? Divide por x menos a raiz, baixa o grau, acha as duas outras usando fórmula de Bhaskara, e aí você tem, então, que todas as soluções, você tem todas as soluções em termos em termos de radicais. Então, todas as soluções são por meio de radicais. Aqui você pode observar de novo, né, que esse y é dado só usando aquelas propriedades elementares que eu falei para você, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Aí, uma vez encontrado esse y, você não quer encontrar o y, né? A equação original você quer encontrar o t. Como o t é y menos a sobre 3, então você vem aqui, no lugar do y substitui esse trambolhão aqui, e aí você vai ter a solução da sua equação original, por radicais. Certo? Espero que isso tenha ficado claro aqui para vocês, né? Equação desse tipo, se faça esse tipo de mudança de variável aqui, isso elimina o termo de grau 2. Para equações desse tipo, tem-se a fórmula, aqui a fórmula, tá? E aí você volta lá e substitui, né? Volta aqui e substitui, aqui na verdade, e aí você tem o t em função dos coeficientes, né? E só usando aquelas operações elementares que eu falei para vocês. Essa fórmula, quando ela foi publicada, muitos matemáticos se debruçaram sobre ela e eles começaram a aplicar essa fórmula em alguns tipos de equações. E aí começaram a aparecer algumas coisas que não eram muito confortáveis para a época. Por exemplo, se você aplicar essa fórmula para essa equação aqui, ó, x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero, ou seja, aqui você já não precisa fazer uma mudança de variável, porque aqui o termo de grau 2 já não aparece. Quando você aplicar aquela fórmula anterior nessa equação, depois você pega e você aplica, faz as continhas lá. Quando você aplica isso aqui nessa equação, começa a aparecer coisas desse tipo aqui. Ó. Essa vai ser a solução. Aqui é x, né? Lá era y. Essa vai ser a solução dada pela fórmula do Cardano e do Tartaglia, que foi essa daqui. Ela recebe, oficialmente, ela é a fórmula de Cardano, porque ela aparece no livro do Cardano, né? Mas eu prefiro chamá-la de Cardano e Tartaglia, porque eu acredito no Tartaglia, por algum motivo eu acredito nele. Tá? Então, essa fórmula, ela te dá essa solução aqui. No entanto, se você fizer uma simples substituição,
você vai ver que o 4 é uma raiz, menos 2 mais raiz de 3 é uma raiz, e menos 2 menos a raiz de 3 é outra raiz. Como o polinômio tem grau 3, ele tem 3 raízes, tá? E essas 3 raízes são essas. Então, por substituição, por investigação, as raízes são essas. Pela fórmula, olha o que aparece aqui. Olha que trambolhão que aparece pela fórmula. Aí você começa a perceber as anomalias e o ciricutico que os matemáticos da época deveriam ter. Por quê? Porque naquela época, extrair raiz quadrada de número negativo ainda era uma aberração da natureza. Isso ainda não era aceito. Né? E mais do que isso, extrair raiz cúbica da raiz quadrada de um número negativo. Isso gerou um extremo desconforto. Isso causou, claro, um grande espanto, né? E ao mesmo tempo curiosidade nos matemáticos daquela época. Né? E aí o que eles começaram a procurar? Eles falaram assim, vamos dar uma interpretação para isso, né? E vamos tentar achar uma explicação para isso. E foi nesse contexto, exatamente nesse contexto, que surgiram os números complexos. Então, todo aquele blá, 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 toda aquela conversa que contam para vocês na escola, de que vocês já provavelmente já sabiam que não era dali que surgiram os números complexos, porque na escola conta assim, olha, as coisas acontecem na escola, na matemática da escola, uma coisa meio mágica. Não sei se você já percebeu isso. Você estava feliz, estava indo para a escola, feliz, né? Só trabalhando com números positivos, no máximo números, zero. Quando, de repente, em algum momento, você estava em alguma das séries lá e o professor disse, putz, precisamos de números negativos. Eles aparecem, assim, magicamente. De repente, aparece a noção de dívida para vocês, né? Temperaturas negativas, temperaturas que congelam a água, e assim por diante, né? Então, começa a aparecer esse tipo de coisa. Eu lembro até hoje que no livro de quando eu comecei a trabalhar com isso, na época eram séries ainda, né? Era a sexta série que você via isso. Hoje provavelmente é o 7º ano, se eu não me engano. Isso, 7º ano. Eu lembro até do livro que aparecia a figura do Monte Everest. Né? Aí mostrava aquele pico todo congelado, etc. E aquilo foi a motivação para introduzir, então, os números negativos. Então, eles aparecem assim. Os números negativos, eles apareceram assim. Depois, lá no ensino médio, apareceram magicamente os números que envolvia a raiz quadrada de números negativos. Né? E aí contam para a gente que eles surgiram pela necessidade de resolver a equação x² mais 1 igual a 0. Ou seja, a necessidade de encontrar um quadrado cuja área é menos 1. Surgiu esse problema magicamente em algum momento da história da matemática e aí tinha que dar uma interpretação para isso e aí surgiram os números complexos. Né? Uma mentira deslavada do caramba. Né? E a história verdadeira do surgimento dos números complexos é essa aqui que está nesse slide. Né? O desconforto que provocou a fórmula do Cardano de Tartaglia, né? Por causa desse tipo de coisa. Não é só nessa equação aqui, não. Aparecem outras equações também. Mas essa aqui é mais simples. Né? As raízes são dadas muito bonitinhas, né? Então é daqui que surgiu a real motivação, então, dos caras interpretarem ou darem uma explicação, criarem uma teoria que explicasse, que se encaixasse e que desse uma resposta satisfatória para esse tipo de anomalia que estava aparecendo. E foi aí que surgiram os números complexos. Então, só uma informação extra para vocês. Para a equação quadrática, né, que foi o do Ludovico Ferrari, ele também considerou uma equação desse tipo aqui. Ele fez uma transformação muito semelhante ao que o Tartano e o Tartaglia fizeram. Né? Lá era Ty, ele foi chamado de T mais A sobre 3, aqui é T mais A sobre 4. Ou então você chama o T de Y menos A sobre 4. Então você substitui o T nessa equação aqui, você faz mais contas, porque agora aparece um binômio elevado à quarta potência, elevado à terceira e elevado ao quadrado, então isso dá mais contas ainda,
Mas, no frigir dos ovos, eu vou colocar aqui, após cálculos exaustivos, você obtém essa tripona que aparece aqui. Né? O que aconteceu aqui? Aqui desapareceu o termo de grau 3. Antes você tinha um termo de grau 3. Quando você faz essa substituição, observe que aqui tem termo de grau 4, grau 2, grau 1 e grau 0. Então, são esses monômios que aparecem. O monômio de grau 3 ele desapareceu na nossa equação. É claro que você pode chamar isso daqui, você pode chamar de alguma coisa, só para enxugar, né? Então, isso aqui é chamado, a gente chama de P, isso aqui você chama de Q, isso aqui você chama de R. Então, essa sua equação aqui, ela é transformada em uma equação do tipo y² mais py² mais qy mais r igual a zero. E aí você completa quadrado de novo, e essa equação aqui, já usando o P, o Q e o R, ela pode ser transformada nessa equação aqui. Observa aqui que foi feito um completamento de quadrado. Né? Ó, aqui aparece y² mais py quadrado. E você fazendo desenvolvimento aqui, né, vai sobrar um termo parecido com esse, e aí você elimina. Você introduz de novo um novo parâmetro, esse parâmetro é o parâmetro U, introduz ele, você vai desenvolvendo e você chega numa coisa desse tipo aqui. Nessa última igualdade, nós usamos isso daqui, foi feito o desenvolvimento. Essas contas não são importantes, eu só trouxe elas aqui para você perceber que esse negócio é meio difícil. E disso você obtém essa equação cúbica aqui. Ó. Quando você continua desenvolvendo isso daqui, você chega nessa equação cúbica aqui. Essa equação cúbica você pode resolver ela usando a fórmula do Cardano de Tartaglia. Então você encontra uma raiz dessa, volta aqui, faz substituição, encontra a raiz da equação de grau 4. Divide o polinômio por x menos essa raiz, baixa o grau, você tem uma equação de grau 3, repete o processo de Cardano de Tartaglia de novo, encontra uma outra raiz, divide por x menos a raiz, cai numa equação de grau 2, aplica Bhaskaras, e aí você tem todas as raízes escritas como... você tem todas as raízes solúveis por radicais. Tá? Era só para mostrar aqui para vocês que o negócio é bem trabalhoso, é bem engenhoso mesmo, tá? E essas contas não vale a pena a gente trazer. Então, dessa forma, toda a equação de grau menor que 5, ela pode ser resolvida por meio de radicais. Né? Então, para a equação de grau 3, você tem uma fórmula, uma equação de grau 4, você reduz ela a uma equação de grau 3, aplica a fórmula, e aí você vai resolvendo dessa forma, sempre baixando o grau. Como a gente já tinha dito antes, nem toda a equação de grau 5 ele tem essa propriedade, e o objetivo central da disciplina, então, é determinar quais têm e quais não têm a propriedade de ter as raízes escritas ou ter as soluções por radicais, né? Ou seja, as raízes escritas em termos dos coeficientes e só usando operações elementares. Quem vai dar a resposta para isso é a teoria de Galois. Então, a partir de agora, para dar agora sim, né, dar as boas-vindas a vocês à teoria de Galois. Nós estamos, essa daqui, eu acho que, se eu não me engano, é a aula 4 ou 5, eu acho que é a aula 4. Quando nós chegarmos na aula 13, o objetivo da aula 13 é fazer, eu fico meio arrepiado aqui, é fazer com que esse diagrama aqui faça sentido para vocês. Eu adoro essa foto que eu encontrei na internet, porque fica parecendo aqui um balão, né, do Galois imaginando essas coisas aqui. Provavelmente ele não tinha isso daqui em mente, provavelmente não, certamente não era isso que ele tinha em mente. Eu acredito que não. E o objetivo daqui para frente, então, é dar algum tipo de sentido, dar um sentido para vocês, para essas coisas aqui. O que significa QI, o que significa Q raiz de 2i e tudo mais. E o que significa essas setas aqui, né? O que significa esses traços aqui ligando todas essas coisas estranhas, né? Você pode perguntar, mas o que significa QI, né? E QI você já pode imaginar, né? Você já tem que R e I são os complexos, então você pode imaginar que QI, por exemplo, são os números complexos com parte real e imaginária,
racionais. Né? O que significa Q raiz de 2? Né? Isso aqui, acho que nós já vimos um exemplo disso. Mas o que significa QI raiz de 4, raiz quarta de 2? O que significa isso daqui? Então, esse é o objetivo da disciplina. Um dos, né? O objetivo principal é esse último que eu falei aqui. Mas nós também queremos dar um sentido para vocês, para esse diagrama estranho, né, que aparece aqui. A abordagem que nós vamos dar aqui na teoria de Galois, ela vai ser uma abordagem bem mais moderna do que o Galois fez, sem perder a essência do que o Galois fez. A gente não vai perder a essência dele, do trabalho dele, do pensamento dele. Isso continua sendo mesmo. Você carrega isso mesmo depois de um desenvolvimento moderno dessa teoria, porque o que aconteceu foi entendido o que o Galois fez, né? E, ou seja, surgiu uma nova teoria, surgiu um novo ramo da matemática. E quando surge um novo ramo da matemática, os matemáticos caem em cima igual o urubu, e aí desenvolve, esmiuça aquilo e tira tudo que tem para tirar daquela teoria, né? Aí depois que eles tiraram tudo que podiam tirar, eles generalizam. Então, aqui, por exemplo, a teoria de Galois, a original, essa mais moderna, original não, a moderna, ela trabalha com corpos. Ela trabalha basicamente com corpos. Depois que tudo foi esmiuçado, depois que tudo foi entendido, os caras começaram a se perguntar, mas será que dá para fazer teoria de Galois não sobre um corpo, mas sobre um anel comutativo? Aí depois os caras pensaram, aí, tá, então conseguiram, adaptaram as definições e os conceitos. Aí fizeram, beleza. Aí já estava mais ou menos exaurido, e os caras perguntaram, mas e se for anel não comutativo? Será que dá para fazer uma teoria de Galois para anel não comutativo também? Aí os caras foram e miuçaram, e foi. E, enfim, rendeu muita matemática isso também. E esse negócio foi evoluindo. Ainda hoje tem gente que estuda a teoria de Galois de um ponto de vista bem diferente, né, do que a original, mas ainda há gente que trabalha com teoria de Galois. E espero que até o final do curso eu possa comentar com vocês o porquê que isso pode ser generalizado e porquê que ainda hoje tem gente que estuda essas coisas, tá? O meu orientador de doutorado foi um dos que estudou isso por muitos anos. Ele ficou, acho que, sei lá, uns 10 anos estudando isso. A tese de doutorado dele foi em cima de teoria de Galois para anéis, eu acho que não comutativos. Teve um professor na Unicamp, atualmente ele atua em Porto Alegre, que é o Antônio Pax, ele ainda trabalha com teoria de Galois. Tem uma amiga minha lá de Porto Alegre também, que ainda estuda teoria de Galois em outro âmbito, né, no âmbito que a gente chama de ações parciais. A tese dela ainda foi em cima de teoria de Galois. Então, assim, ainda dá para tirar alguma coisa, mesmo 200 anos depois. 200 anos depois dela ter sido desenvolvida. Do ponto de vista histórico, ela é uma teoria jovem. Se você for pensar com a geometria euclidiana, por exemplo, tem milênios. A teoria de Galois é uma teoria muito jovem ainda, né? Mas fica cada vez mais difícil, à medida que ela vai envelhecendo, fica cada vez mais difícil de você conseguir resultados, porque muitas pessoas começam a trabalhar sobre isso, muitos resultados começam a aparecer, muitos artigos começam a ser publicados e tal, e a coisa vai ficando cada vez mais restrita, tá certo? Bom, você pode ter visto aqui, né, como você viu, é o slide 15 de 15, ou seja, chegamos ao último slide. Essa aula não tinha outro objetivo a não ser esse, que foi dado, né? Foi tentar ambientar vocês, né? na história, dizer mais ou menos o porquê que se estuda essa teoria de Galois, motivação histórica para o estudo, mas eu prefiro dizer que a gente estuda a teoria de Galois porque ela é extremamente bonita. Ela envolve diferentes áreas da matemática. Como nós vamos ver daqui para frente,
Você já pode ter percebido, como pelas aulas anteriores, então vai envolver anéis, vai envolver polinômios, tem que envolver polinômios porque nós vamos tratar de equações algébricas, né? Equações polinomiais algébricas. Então tem que ter polinômios envolvidos, você tem que estudar alguma coisa sobre polinômios. Tá? E, além disso, vai ter grupos envolvidos, vamos envolver grupos nisso, e nós também vamos envolver um pouco de álgebra linear. Então, a teoria de Galois ela é um mix de três áreas da matemática, né? Que é a teoria de anéis, mais especificamente a teoria de polinômios, né? Grupos, especialmente grupos de permutação, e também teoria da álgebra linear, especialmente a parte de dimensões. Tá? Então, nós vamos tentar fazer um apanhado, vamos tentar ligar todas essas coisas. E essa, para mim, é a beleza maior da teoria de Galois. É claro que a solução das equações polinomiais de grau 5 ou mais são extremamente interessantes, mas eu sempre prefiro ficar com o conteúdo desenvolvido, o conteúdo matemático desenvolvido a partir do surgimento de uma nova teoria, certo? Então, muito obrigado por vocês terem me aturado até aqui nesse vídeo e eu espero vê-los mais adiante nos próximos vídeos. Tá bom? Então, um abraço a todos.